Chegou o momento de nos reunirmos e juntos louvarmos a Deus. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu. Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Aqui a criançada é feliz, é de primeira. Oi, pessoal! Como vocês estão? Vai começar agora mais um Criança de Primeiras Online. Então, chama seu papai, sua mamãe, o seu irmão e seu amiguinho, pega sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Um dia, o Senhor Jesus reuniu 72 homens e os enviou de 2 em 2 para várias cidades e lugares onde ele iria depois. Ele mandou esses homens com o objetivo de pregarem o Evangelho e a mensagem de Cristo a todas as pessoas. E então Jesus lhes disse assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou os enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando vocês entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se ali houver um homem de paz,
a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houverem e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, quando entrarem numa cidade e vocês não forem bem recebidos, saiam pelas ruas da cidade e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós sacudiremos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaída! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês que não os receberam bem. E vocês, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos. Aqueles que o rejeitam está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando o que me enviou. Os 72 homens voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós, em teu nome. E então Jesus respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, se alegrem, não porque os espíritos se submeteram a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, quando exultou no Espírito Santo, disse assim: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Em um outro dia, um mestre da lei se aproximou de Jesus para colocar ele à prova e lhe perguntou assim: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como você a lê? Então aquele mestre da lei falou assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus respondeu: Você disse corretamente. Faça isso e você viverá. Mas o mestre da lei, querendo se justificar, perguntou mais uma vez a Jesus: Mas quem é o meu próximo? E então, em resposta disso, Jesus lhe contou uma parábola. Jesus falou assim: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Os assaltantes tiraram as suas roupas, bateram muito nele e deixaram ele lá sozinho, quase morto. E então, aconteceu de estar passando pelaquela mesma estrada um sacerdote. Mas quando o sacerdote viu aquele homem que estava lá todo caído e machucado, ele passou pelo outro lado da estrada. E a mesma coisa aconteceu com o levita. Quando ele viu o homem lá, ele também passou pelo outro lado, fingindo que não tinha o visto. Mas então, estava passando também naquela estrada um homem samaritano. Ele estava viajando e chegou aonde estava aquele homem machucado. E quando viu que ele estava muito mal, teve piedade dele. Então, o samaritano se aproximou, enfaixou as feridas, colocou nelas um olhinho para ajudar a curar. E depois colocou aquele homem machucado em cima do seu próprio animal e levou aquele homem para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele fez o pagamento ao dono da hospedaria e falou assim:
Por favor, cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que o senhor tiver com ele. Depois que terminou de contar essa história, Jesus perguntou ao mestre da lei: qual desses 3 homens você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E então respondeu o mestre da lei: foi aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse assim: então vá e faça o mesmo. Vocês entenderam essa mensagem toda? Eu poderia citar aqui uma frase que um dia eu ouvi, que é uma frase muito importante ainda hoje para mim. A frase dizia assim: se todo mundo estiver a meu favor, mas Deus for contra mim, eu sou minoria. Mas se todo mundo estiver contra mim, mas Deus estiver a meu favor, eu sou maioria. A gente só precisa de Deus. A gente só precisa obedecer. Assim como o Senhor Jesus enviou discípulos para pregar o Evangelho e eles foram bem-sucedidos, mesmo com todos os perigos que havia na estrada e tudo mais, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo está nos chamando para irmos também pregar o Evangelho, fazermos o que a palavra de Deus manda, obedecermos a palavra de Deus em tudo que ela ensina. Todas as vezes que nós nos encontramos, nós estudamos a palavra de Deus e vemos o Senhor Jesus Cristo nos chamando para obedecer a Ele, para seguir a Ele. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação, porque Ele é a salvação do mundo. Então, olhando para tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos olhar para Jesus e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te obedecer, para fazer aquilo que talvez para os homens não seja vantajoso, mas eu sei que é o melhor, porque foi o Senhor que mandou. Quando no fim o Senhor Jesus Cristo chamou aquele homem que era doutor da lei para obedecer a palavra de Deus, quando ela ensina a sermos o próximo do outro, o que o Senhor Jesus Cristo estava nos chamando era para sermos muito mais do que pessoas que vão para a igreja, como eram o sacerdote, não é? E o levita, que passaram a parte e não ligaram para aquele homem que estava mal lá, caído, ferido. Mas um homem que não tinha nada para oferecer religiosamente foi aquele que obedeceu a Deus e cuidou daquele homem e pegou o dinheiro do seu próprio bolso e pagou uma hospedaria para que aquele homem pudesse descansar de tudo aquilo que ele tinha sofrido de mal. Eu sei, olhando para o seu coração, que o que você deseja é obedecer a Jesus. Eu sei, olhando para você, que o que você deseja é ser obediente em todo o tempo. Olha, isso é muito bom, é muito importante. Para que você faça isso sempre, ande sempre com Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Aprenda tudo aquilo que Jesus ensina e coloque no seu coração, aqui, no coração. E você vai ser bem-sucedido. Você vai ser feliz. Você vai ser aquilo que a palavra de Deus fala, bem-aventurado. Que Deus te abençoe, tá certo? Que vocês sejam meninos e meninas que amam ao Senhor e obedecem ao mandato dele, porque vocês são discípulos de Jesus. Deus abençoe vocês ricamente. Um beijo e saudades de vocês, viu? Tchau, tchau. Depois de uma semana, que legal te encontrar. Sentar e conversar sobre o que aconteceu.
Esse é nosso cantinho, nosso lugar. Nossa hora de aprender com muita brincadeira. E a criançada é feliz, é de brincadeira.